Olá, turminha do sétimo ano, tudo bom? Sou o professor Josimar Oliveira, professor de matemática. Vocês já estão bem habituados com a minha telinha. Bom, galerinha, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ângulos. Em aulas anteriores, nós já comentamos um pouco sobre como se calcula, como se mede um ângulo, qual é a unidade de medida, como fazemos algumas transformações. Nesta nossa aula, vamos retomar a ideia da classificação dos ângulos quanto à sua abertura. Vamos lá para mais uma aula. Muito bem, nossa aula de hoje, classificação dos ângulos quanto à sua abertura, certo? Mas, inicialmente, vamos relembrar alguns pontos interessantes. Por exemplo, o que é um ângulo? Alguém saberia informar ou definir o que seria um ângulo? Vamos retomar aqui as nossas ideias, Primeiro, é importante ressaltar que os ângulos eles estão sempre presentes no nosso dia a dia. Professor, como assim os ângulos estão no nosso dia a dia, ao nosso redor? Vamos ver alguns exemplos, de como é fácil identificar os ângulos no nosso cotidiano? Observem aqui, ó. Vocês devem conhecer, Aqui é uma asa delta. Você pode perceber que essa parte que está logo de vermelho, ela representa uma figura geométrica. E essa figura geométrica é um ângulo. Nas coisas mais simples que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nós nos deparamos com a ideia de ângulo. Vamos ver um outro exemplo no nosso dia a dia? Observem, aqui é um barco. Percebam que as velas, certo? Desse veleiro, ela forma um ângulo. Ela está até de vermelho para identificar mais, essa presença do ângulo. Claro que se você analisar a figura, você vai detectar outros elementos que nos dão a ideia de ângulo, certo? Olha aqui, a passarela, certo? A escada, o corrimão dos ferrinhos, Tudo no nosso cotidiano, nós nos deparamos com os ângulos. Até mesmo nos movimentos do nosso corpo, Observem aqui, ó. Quando você vai estar fazendo o exercício, aquele pilates, que o pessoal chama, nós percebemos a presença do ângulo. Observem aqui as pernas, a posição com que as pernas ficam. Se você perceber a parte ereta do corpo, vocês vão entender e vão vivenciar que também é a representação de um ângulo. Quando ele faz um outro movimento, a gente percebe novamente as pernas, essa parte aqui, que representa, nos dá uma ideia de ângulo. Ou seja, em tudo que nós vivenciamos no cotidiano, nós presenciamos os ângulos. Mas agora, como nós podemos classificar esses ângulos? Primeiro vamos definir, Antes de classificar, vamos definir. Definição geométrica de um ângulo. Bora lá. O ângulo é uma região, presta atenção, é uma região formada por duas semirretas de mesma origem. Professor, vamos tentar entender o que seria essa região. Bora lá, vamos tentar mostrar a imagem de um ângulo. Tá aqui, ó. Se vocês perceberem, eu tenho uma semirreta OA e eu tenho uma semirreta OC, certo? Essa semirreta OC aqui, OC, ela nos dá, junto com a semirreta OA, a ideia de ângulo, Percebam que elas possuem a mesma origem, que é exatamente o ponto O. Vamos observar agora essa imagem, certo? Novamente, a mesma imagem anterior,
do ângulo AOC, perdão, né, formado pelas semirretas OA e OC. É o que nós vamos falar, ó. Nós podemos vivenciar aqui, né, a semirreta OA e a semirreta OC. Também podemos visualizar que a origem das duas semirretas é exatamente quem? O ponto O. O ponto O é a origem dessas semirretas, tá ok? Notem, certo? Que esse ponto O aqui, que é a origem das semirretas, né, na realidade nós vamos dar um nome a ela. O nome desse pontinho, dessa origem, vai passar a ser o vértice do ângulo. Olha que interessante. Então, nós temos os lados do ângulo, que são representados pelas semirretas OA e OB, e este ponto comum das semirretas, que é a origem, ela é denominada de vértice. Muito bem, turminha. Agora, como nós podemos nomear um ângulo? E agora? Como é que nós vamos nomear o ângulo? Turminha, assim como cada um de vocês tem um nome, é necessário que os ângulos também possam ter seu nome. Possamos identificá-lo. Porque imagine se tiver 3 ângulos, certo, num plano. Como é que você vai identificar aquele ângulo? Ah, professor, aquele ângulo ali. Não. Cada ângulo deve ser nomeado. Perceba o seguinte, ó. De forma geral, nós podemos representar os ângulos, né, de 2 formas, que elas são bem vividas no nosso cotidiano. Ou você representa simplesmente pelo vértice, com um acento circunflexo, ou então você pode representar este ângulo, certo? Com os lados, as semirretas, que formam um ângulo juntamente com o seu vértice, certo? Percebam aqui, ó, novamente o ângulo AOC. Aí o que é que nós vamos analisar? Vamos nomear esse ângulo. Como é que ficaria? Bom, eu posso escrever o ângulo da forma AOC. Olha como é interessante, certo? O O, ele deve ficar sempre no meio, entre as letras que formam as semirretas, certo? Por quê? Porque ele vai representar a origem e ele deve ou não ser acompanhado com o circunflexo. Mas, professor, eu tenho que colocar AOC? Não, eu posso também colocar COA, porque eu estou representando o mesmo ângulo. Tanto faz, ou você coloca AOC ou você coloca COA, que não vai fazer nenhuma diferença. Tudo bem? Agora, tempinho para vocês. Eu quero que vocês identifiquem quais são os vértices destes ângulos aqui. Eu vou dar para vocês 30 segundinhos, tá bom? Coloquem no caderninho 30 segundinhos para vocês identificarem os vértices deste ângulo. Vamos lá. E aí, eu acho que vocês conseguiram identificar, certo? Perfeitamente e rapidamente os vértices destes ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo AOC, lembrando que o vértice, ele é sempre a origem do ângulo, ou seja, naquele primeiro exemplo, o meu vértice é exatamente o vértice O. Na segunda imagem, essa que está logo abaixo, você vai perceber que as semirretas são AB e BC, tudo bem? E quem que está representando a origem? Olha aí a origem é representada pelo
vértice B. Muito bem, turminha. E agora, RST, a origem deste ângulo é exatamente o vértice S. Esse S aí, ele vai representar a origem do meu ângulo RST. Mas agora, vocês sabem nomear os ângulos? Vamos lá. Olha esse exemplo aqui para vocês fazerem em casa. Nomeie os ângulos abaixo. Olha aí. Novamente, eu vou dar 40 segundos, é tempo demais, mas dá tempo vocês fazerem. 40 segundos aí, turminha, ó. E aí, turminha, essa foi tranquila demais, hein? Esta aqui foi muito fácil também. Vamos lembrar, quando nós vamos nomear o ângulo, né, nós vamos, ou colocamos somente o vértice, você pode representar apenas pelo vértice, ou então nós vamos colocar os pontos que determinam, tá ok? As semirretas e a origem dessas semirretas. Primeira imagem, observe QOP, ok? As semirretas OP, OK. Quem é o vértice? É o vértice O. Então, eu posso representar da seguinte forma. POQ, pode ser POQ. Professor, mas eu fiz ao contrário, professor. Eu fiz QOP. Tem algum problema? Nenhum, galerinha. Você pode representar por uma dessas duas formas. O que não pode acontecer é o vértice não aparecer no centro. Se o vértice não aparecer entre as outras letras, no caso, se você colocasse, por exemplo, OPQ, estaria errado. Porque quem deve aparecer no meio, entre as letras, é exatamente quem? O vértice. Perfeito, galerinha, ó. Para o próximo ângulo, MEN. MEN, olha aí. Ou eu posso escrever MEN. Professor, sim, beleza, pode ser. Ou você pode escrever NEM, tanto faz. As formas que você usar vai estar representando a mesma figura, a mesma região, que é a região deste ângulo MEN. E, por último, né, CAB, esse outro ângulo aqui, que eu posso representá-lo CAB ou, perfeito, BAC, né? Então, nós já estamos craque em conhecer o vértice do ângulo e nomear esses ângulos, não é verdade? Ficou tranquilo agora, ficou fácil depois dessa explicação. Agora, vamos compreender a classificação dos ângulos. Né? De acordo com a sua abertura, do ângulo, eu posso classificar esse ângulo. Ih, professor, vai ser difícil, hein? Não, turminha, vai ser muito fácil, né? Classificar esses ângulos. É só você ter uma ideia, certo? Vou dar uma dica, olha como é legal essa dica, ó. Essa posição aqui, ó. Basta você entender essa posição do L. Professor, como é que isso vai me ajudar a classificar esses ângulos? Vou já mostrar para vocês. Observem aqui, ó. O primeiro ângulo é o ângulo reto. O que é o ângulo reto? É um ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Vocês estudaram, certo? Que uma das maneiras de medir o ângulo é usando o transferidor. Não é isso? E
a partir desse transferidor, você vai fazer a medida dos ângulos. Se você perceber que um ângulo tem a abertura de 90 graus, ele é considerado e classificado como sendo um ângulo reto. Professor, tem como o senhor mostrar para nós como seria esse ângulo reto? Olha aqui a posição desse menino juntando o karatê, ó. O professor não pode fazer aqui não, porque, enfim. Olha, percebam que ele vai estar fazendo essa posição de L. Não é verdade? Ó, ó o Lzinho aqui. Então, toda vez que você perceber que um ângulo ele vai ter esse formato, ele vai ser classificado como sendo um ângulo reto. Olha como é legal, uma dica que o tio vai falar para vocês. Se vocês perceberem, na maioria das vezes acontece, que vai aparecer esse quadradinho. Olha que interessante, aquele quadradinho com um pontinho no centro. Aquele quadradinho vai indicar que aquela medida é 90 graus. Você não precisa nem medir. Automaticamente, tendo aquele quadradinho com um pontinho, né, você já pode colocar na mente e no seu coração. Aquele ali é um ângulo de 90 graus. Ficou fácil? Olha aí a ideia do L. L representa um ângulo de 90 graus. Então, ali nós temos um ângulo de 90 graus, que é a nossa primeira classificação quanto à abertura dos ângulos. Mas, professor, só teremos os ângulos de 90 graus? Não. Vamos lá para o outro ângulo. Ângulo agudo. Olha aí. Ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. É só você olhar para o L. Olhou para o L. Se você perceber que o ângulo que está sendo representado é menor do que o L, observem, ó, posição dos dedos, percebam. Se é menor do que o L, então o ângulo é agudo. Olha que interessante. Perceberam? Professor, vamos mostrar um ângulozinho aí para nós, olha aí. O ângulo AOB. Dá para perceber que esse ângulo aí, olha o L, a posição do L, é menor do que o L. É menor que 90 graus. Então, ele é classificado como sendo um ângulo agudo. Olha aqui, vou colocar no transferidor, só para a gente ter a noção. Aqui está de um pouquinho lilás, né? Está a representação do ângulo AOB e a gente pode perceber no transferidor 0, 10, 20, 30, 40, 50. É um ângulo cuja abertura é 50 graus, porque o 90 está aqui, ó, nessa posição. Então, ele é um ângulo o quê? Agudo. Muito bem, turminha. É um ângulo cuja sua abertura ela é menor que 90 graus. E a gente, só são esses dois, reto, agudo, né? Reto 90, agudo menor e o maior que 90. Será que tem uma classificação para um ângulo que seja maior que 90 graus? Temos sim, turminha. Ó, quando o ângulo é maior que 90 graus e menor que 180, que é a ideia maior que 90, menor que 180, nós classificamos esse ângulo como sendo um ângulo obtuso. Ou seja, pegou o L, percebeu que o ângulo que está sendo representado, o dedinho do professor não dá para ir não, mas se você esticar assim, ó, é maior do que esse L, então você vai classificar esse ângulo como sendo um ângulo obtuso, pois sua abertura será uma abertura maior que 90 graus. Olha aí a imagem de um ângulo obtuso. O ângulo PO, que ele é obtuso, pois se você... Ó, vou botar aqui, ó, comparando aqui o Lzinho, ó, bem maior que 90 graus. Colocando aqui no nosso transferidor, aqui é a representação do ângulo POQ, e esse ângulo ele está representando um ângulo de 120 graus. 120 é maior que 90, logo classificamos esse ângulo como sendo um ângulo obtuso, certo? Eu vou mostrar para vocês uma outra classificação que é importante de que possamos lembrar no sétimo ano, certo?
que é o ângulo raso. Ângulo raso? Mas, professor, raso eu só sei quando não tem água na piscina, tá raso. Ou o rio tá seco, tá raso. Não. Um ângulo raso, certo? É exatamente aquele ângulo cuja medida é igual a 180. Ou seja, o 90 somado duas vezes. Professor, como é que eu posso representar esse ângulo de 180 graus? Observem aqui, ó. No nosso cotidiano, os ginastas olímpicos, quando eles vão fazer essas, né, posições, de acordo com os movimentos que são permitidos lá, eles vão formar ângulos cuja abertura são ângulos de 180 graus. Professor, dá para o senhor explicar mais uma vez com outros exemplos? Com certeza. Observem aqui, ó. Primeiro, você vai desenhar sobre um papel um ponto que vai determinar esse ponto, a letra você escolhe. Eu vou chamar de ponto O. Eu vou construir uma semirreta, né? Nós já temos a noção do que é uma semirreta. Eu vou construir uma semirreta horizontal. Olha aí, a primeira semirreta é a semirreta que vai, né, da origem do ponto O à esquerda do ponto O, certo? OA. E agora, eu vou desenhar uma semirreta oposta. Sou semirreta oposta. Sim, a semirreta OA. Como assim, professor? Olha, se a semirreta OA está para a esquerda do ponto O, eu vou construir uma semirreta OB, né? As letras, como eu já falei, ficam a seu critério, que vai estar à esquerda do ponto O, de tal forma que as duas semirretas formem uma reta. O nosso objetivo é que essas duas semirretas formem uma reta. E essa região aqui, turminha, que nós acabamos de formar, se você fizer, dá para fazer um ângulo aqui. Este ângulo é exatamente um ângulo cuja sua abertura é igual a 180 graus. Não é fácil a classificação dos ângulos? Vamos lá, repetindo aí para ficar bem gravado na nossa mente e no nosso coração. Primeiro, que ângulo é esse? Letra L, ângulo reto, ângulo de 90 graus. Se ele for menor, a sua abertura vai ser um ângulo de agudo, ângulo menor que 90. Se ele for maior que 90, né, ele vai ser classificado como um ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. E se ele formar uma reta, né, duas semirretas opostas, então eu vou ter um ângulo de 180 graus. Ficou claro? Vamos lá, agora é com vocês, turminha, ó. Vamos observar a ilustração dessa sala de projeção e eu quero que vocês classifiquem, né? Classifiquem o ângulo AOB, ó, AOB em relação à sua abertura. Que tipo de ângulo é esse? Como é fácil, eu vou dar o que? 20 segundos para vocês, viu? 20 segundos para vocês. E aí, turminha, deu certo? Ó, 20 segundos deu tempo suficiente. E aí, como é que nós podemos classificar esse ângulo quanto à sua abertura? Será um ângulo reto? Será um ângulo agudo? Obtuso? Raso? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu transferidor. Não dá para ver muito, não. Mas está um pouquinho apagada, mas dá para perceber que esse ângulo aqui, já que o 90 está localizado nessa posição, ele é um ângulo cuja sua abertura, ela é o quê? Muito bem,
ela é menor que 90 graus. Se a sua abertura é menor que 90 graus, então este ângulo é um ângulo agudo. Por quê? Porque os ângulos agudos possuem abertura menor que 90. Próximo para vocês aí? Vamos lá. Classifique os ângulos abaixo em relação à sua abertura. Olha aí, eu tenho esses dois ângulos, né? 30 segundinhos para vocês classificarem esses ângulos. E aí, galera? Opa, estamos começando a aprender aqui. A primeira é fácil, tio. O tio já deu até uma dica. Toda vez que tiver aquele quadradinho com aquele pontinho, certo? Eu já posso garantir que este ângulo, ele mede 90 graus. Se ele mede 90 graus, qual é o ângulo cuja sua abertura é igual a 90 graus? Perfeito, é o ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo cuja abertura é igual a 90 graus. E esse ângulo beta aqui? Ah, tio, aí ficou fácil também. Coloquei o L, vi que ele é maior do que o L, então ele é um ângulo obtuso, claro, perfeito, né? Ângulo obtuso, pois ele tem uma medida maior que 90 graus. Mais dois ângulos aí para vocês classificar quanto à sua abertura. Olha aí, gente, 30 segundinhos para vocês. E aí, rapaz, tio, fica muito fácil depois que eu tenho aquela ideia do L. Olha como é legal. Bora lá, o ângulo, aquele ângulo é uma letra grega, é chamado de θ, certo? Então, θ, como é que eu faço para determinar a classificação dele? Botei o L, percebi que ele é menor do que o L, então se ele é menor que um L, ele é um ângulo agudo, pois sua abertura é menor que 90 graus. E por último, o gama, percebam que ele forma uma reta. Na hora que você perceber, né, que é formado uma reta, então eu posso classificar esse ângulo como sendo um ângulo raso, certo? Um ângulo raso, aquele ângulo cuja abertura ele é igual a 180 graus. Tudo bem, turminha? O ângulo de 90, o ângulo que mede menos que 90 e mais que 0 graus é chamado de... Essa fica tranquilo. Qual é o ângulo que é menor que 90 e maior que 0? Ah, professor, tranquilidade, ele é o ângulo agudo, né? Olha aqui o ângulo, menor que 90, eu fiz um ângulo aleatório, menor que 90, tudo bem? E maior que 0. Então, esse ângulo é classificado como sendo um ângulo agudo, letra A. E aí, turminha, gostaram da nossa aula de hoje? Muito bem, espero que tenham compreendido a classificação dos ângulos quanto às suas aberturas. Nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau!
Bom dia, turminha do 7º ano. Sou o professor Josimar Oliveira, professor de matemática. Bom, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre os ângulos, né? Primeiro, nós definimos o que é um ângulo, certo? Aprendemos a nomear os ângulos e classificar os ângulos quanto à sua abertura, né? Agudo, reto, obtuso e raso, certo? Se vocês observarem, na maioria das figuras planas, elas formam ângulos, certo? Se você observar um quadrado, vai formar 4 ângulos de 90 graus. Um retângulo também sempre vai formar ângulos de 90 graus. Nós vamos estudar hoje sobre os ângulos de um triângulo. Como nós podemos montar a ideia de quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, nessa aula, vou precisar muito de vocês. Sei que já foi passado para vocês, pelos professores. Nós vamos precisar de alguns materiais que eu vou descrever ao longo da aula. Vem comigo, vamos lá. Ângulos de um triângulo, certo? Primeiro, nós vamos identificar e classificar o que é um triângulo. Nós já conhecemos que um triângulo é um polígono que possui 3 lados. Observe agora essa imagem desse triângulo. Aí eu tenho o triângulo ABC, certo? Cujos vértices nós já sabemos, é o A, o B e o C. Isso já foi estudado com vocês, tá ok? Os lados deste ângulo serão os lados AB, BC e CA. Nós temos também os ângulos deste triângulo, né? Vou me aproximar um pouquinho. Como nós vimos na aula passada, essa região representada por 2 lados formam um ângulo. E nós temos 3 regiões que satisfazem essa condição. Quais são elas? Certo? Os ângulos A, B e C. Como eu disse na aula anterior, eu posso representar um ângulo apenas utilizando o seu vértice com um chapéuzinho. Está ali, A, B e o ângulo C. Mas nessa nossa aula de hoje, nós vamos focar não o triângulo, e sim quem? Os ângulos desse triângulo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esses 3 ângulozinhos determinados no triângulo, certo? Vejam esses triângulos que irão aparecer agora na imagem. Se vocês perceberem os seus ângulos, dá para perceber, dá para notar que eles não são iguais. Os ângulos do triângulo que está acima, nós conseguimos verificar que ele é diferente, eles são diferentes dos ângulos dos triângulos que estão abaixo. Não é verdade? Pode haver que haja alguma coincidência, mas é muito raro. Então, dá para perceber que os ângulos são diferentes. Mas, nesses 3 ângulos, aliás, nesses 3 triângulos, esses ângulos de cada triângulo, será que eles têm algo em comum? E aí? Será que existe alguma relação entre esses ângulos de cada triângulo? Se eu pegar os 3 ângulos do primeiro triângulo, será que existe alguma relação com os 3 ângulos dos outros triângulos, cada um isoladamente? É o que nós vamos estudar nessa aula. Mas para isso, turminha, eu vou precisar de alguns materiais. Como eu falei, já foi até passado para vocês, né, antes da nossa aula de hoje. Eu vou precisar de 2 folhas de papel, né? Pode ser, né, 2 folhinhas de papel. Elas podem ser as 2 folhas brancas, não tem nenhum problema, né? Ou então uma colorida e uma branca. Mas, professor, eu só tenho branca. Professor, não tenho mais essa folha. Pega uma folhinha, 2 folhinhas do seu caderno. Dá certo também, tá bom? 2 folhinhas que nós vamos precisar para nossa imagem de hoje, nosso trabalho de hoje.
Vamos precisar de uma tesoura sem ponta, claro, tesourinha, nós vamos utilizar. A régua, ó, aquela régua convencional, a régua, tá ok? Nós vamos precisar de uma cola, mostrar a primeira colinha, aquela cola básica que você tem em casa, certo? E um compasso, ok? Mas aí vem aquela, professor, eu não consegui o compasso. E agora, o que eu vou fazer? Será que eu vou ficar sem fazer essa experiência que o senhor vai fazer hoje? Não, né? Olha lá, você pode pegar aí, ó, um fio de barbante e uma caneta, tudo bem? Aí o que você vai fazer? Olha como é legal, turma, ó. Você vai dar um nó, amarrar a caneta com o barbante, tá certo? Pode ser um pedaço de linha, não tem problema nenhum. Vai fazer isso aqui, desse formato, tá legal? Com a caneta e o barbante, certo? Quando nós formos utilizar o compasso, aí eu vou dar essa ideia, né, de como você vai utilizar a caneta e o barbante que você acabou de utilizar, tá certo? Vamos para o primeiro passo. Olha lá, primeiro passo. Opa, foi mal. Agora deu certo. Primeiro passo, certo? Vocês vão pegar aquela folha de papel qualquer, pegar a régua, folha de papel, a régua, tá legal? E nós vamos construir, certo? Um triângulo parecido com esse, tá ok? Pegue a caneta, folha de papel, a régua e vamos construir um triângulo parecido com esse. O maior que você puder. Vamos lá? Todo mundo junto? Vocês podem fazer aí, vou dar 30 segundos para vocês construírem esse triângulo, tá bom? Junto comigo. E aí, turminha, deu tempo de fazer? Olha aí, eu já fiz o meu triângulo, ó. Como ficou? Então, você vai construir um triângulo parecido com este triângulo que nós acabamos de fazer. Qual vai ser o nosso próximo passo? Nosso próximo passo, nós vamos pegar o compasso, né? Vou pegar o compasso. Aí eu vou fazer uma abertura qualquer. Eu vou fazer uma abertura qualquer no compasso. Olha como é interessante, a imagem está mostrando aí para vocês. Vocês fazem uma abertura qualquer. Se puder dar um foco aqui, ó, abertura qualquer. Pode ser a abertura que você quiser, tá bom? Qualquer abertura vai ser legal. E agora, você vai pegar o compasso e colocar no vértice do triângulo. Não mexam na abertura. Você vai pegar no vértice do triângulo e vai fazer um arco, certo? De tal forma que fique igual a esse arco representado na imagem aqui do nosso triângulo, tá bom? Vai ficar dessa forma os arcos. Professor, eu não tenho o compasso. Aí vem a ideia lá do nosso barbante, turminha, ó. Você pega o barbante, né, dá uma enroladinha no dedo, coloca o dedo que você enrolou o barbante no vértice do triângulo, né, igualzinho o compasso, e você vai fazer o arco, certo? Só tem que ficar reto, viu, o dedinho, né, perpendicular. Aí faz um arco, igual nós fizemos com o compasso, nos 3 vértices. Tem que ser
nos 3 vértices. Com a mesma abertura, você faz nos 3 vértices. Eu vou dar aí para vocês 30 segundos para fazer esses arcos. E aí, turminha, deu certo aí? Olha, deve ficar mais ou menos dessa forma, os arcos, né? Que vocês traçaram no triângulo, tá ok? Depois que vocês construíram o triângulo, construíram os 3 arcos, né? Os 3 ângulos que formaram os ângulos do triângulo. Qual vai ser o nosso próximo passo? Vocês vão pegar a tesourinha de vocês, tá ok? E nós vamos recortar somente os ângulos. Exatamente, gente, ó. O nosso terceiro passo é com a tesoura, nós vamos recortar esses ângulos. Nós vamos recortar de tal forma que pareça um quebra-cabeças. Somente esses 3 ângulos aí, ó. Você vai pegar a tesoura, perdão, e você vai, ó, recortar, tudo bem? Os 3 ângulos. Vocês vão fazer isso dessa forma. Nós vamos recortar e depois eu vou cortar onde está a linha aqui, ó. Onde está a linha do arco que você construiu, tudo bem? Então, como demora um pouquinho, eu vou dar um tempinho maior para vocês, certo? Eu acho que 40 segundos dá para vocês fazerem esses cortes aí, tá bom? Façam. E aí, turminha? Deu para lembrar? É bom demais você fazer esses cortes, né? Lembra lá o 2º aninho, o 3º aninho, que a gente fazia os cortes, brincava lá de fazer aqueles cortes lá nas bandeirinhas, né? Pois é, quando você tirar os 3 ângulos, percebam aqui que eu retirei os 3 ângulos, né? Somente os 3 ângulos do triângulo, certo? Se as suas pecinhas, né, que vocês tiraram, tá aqui, ó. Peguei as 3 pecinhas dos meus ângulos, tá ok? Quando eu fiz esse corte, eu nomeei cada um das peças, né? A, B e C. A ordem não importa a ordem que você colocar, tá ok? A, B e C, só para ficar identificado. Para dar uma ideia mais bonitinha, se você tiver um lápis de cor, né, você pode pintar, se o seu papel for branco, você pode pintar essas 3 partes, para ficar bonitinho, para ficar mais destacado o que você vai fazer. Professor Leonardo, não estou entendendo onde o senhor está querendo chegar, mas vai dar certo. Espera aí, vamos para o próximo passo aqui. Exatamente aquilo que nós fizemos, né? Recortamos as 3 pecinhas, eu nomeei as 3 pecinhas, ficaram A, B e C.
E agora, né, nós vamos para o próximo passo, o quarto passo. Vocês vão pegar outra folha, colocar outra folha no modo paisagem. O modo paisagem é esse deitado assim, né? A outra folha, vou colocar no modo paisagem e depois eu vou construir essa reta, certo? Tentem colocar essa reta bem na parte de baixo da folha, tá ok? Coloque o ponto O e construa uma reta. Eu chamei essa reta de reta R. Eu acho que 10 segundinhos dá para vocês fazerem isso aí. Beleza, gente? Deu certo. Aí, ó, construir uma reta é rápido demais. Construir a reta, ela ficou mais ou menos com esse formato, a reta, tá certo? E o ponto O, bem em destaque aqui. Professor, e o que é que eu vou fazer agora? Vamos brincar de colar. Pegue sua cola, certo? E vamos montar agora o nosso quebra-cabeças, né? Eu tenho as 3 partes, olha aqui, eu tenho umas 3 partes e vou colar essas 3 partes de tal forma, gente, prestem bastante atenção, né? Que todos esses pontinhos dos ângulos, certo? Que você recortou, ele fique exatamente no ponto O. E você vai montar um quebra-cabeças. Esse quebra-cabeças, ele vai ter esse formato aí, ó. Percebendo como é que vai ficar? Você vai pegar cada uma dessas partes e vai colar a partir do ponto O. Vamos ver o que é que fica? Façam aí. Vou dar 30 segundinhos para vocês. E aí, turminha, conseguiram juntar as 3 peças do nosso quebra-cabeças? Sim? Não? Olha lá. Quando você junta as 3 peças, ela vai ficar mais ou menos com esse formato, que é exatamente o formato da imagem que nós mostramos anteriormente no vídeo, né? A, B, C. A, B, C. Agora eu pergunto para vocês, essa figura aí representa algo que nós já estudamos ou não? Sim ou não? Não? E turminha, lembram da aula passada? Quando eu tenho 2 semirretas que formam uma reta, eu vou construir um ângulo raso. Um ângulo cuja sua abertura é igual a quantos graus? 180 graus. Tá aí, ó. O ângulo ABC, né? Percebam que ele é semelhante ao transferidor. Esse transferidor, ele tem uma abertura de 180 graus, certo? Aqui nós temos os 3 ângulos do triângulo, né? Vocês recortaram do triângulo e colaram. E aqui nós vamos ter um transferidor de 180 graus, né? Cada aluno construiu um triângulo diferente. O triângulo que eu construí não é o mesmo que o Felipe construiu, não é o mesmo que a Ana Clara construiu. Cada um construiu um triângulo diferente. Porém, o resultado final foi o mesmo.
nós conseguimos mostrar que qualquer triângulo, né, que peguemos os nossos, onde pegamos os ângulos internos, né, o que nós recortamos foram os ângulos internos, eu posso garantir que sempre vai formar um ângulo de 180 graus. Daí, turminha, nós podemos concluir que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, não importa qual vai ser esse triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será um ângulo de 180 graus. Vai sempre formar 180 graus. Sempre juntando, unindo esses ângulos, é 180 graus. Professor, mas como é que eu posso resolver um problema envolvendo, né, a soma dos ângulos internos deste triângulo? Olha, eu já vou botar um exemplo para vocês, mas é para vocês determinarem logo, viu? Eu sei que vocês já estão bem afiados. Observe o triângulo abaixo e eu vou fornecer aos senhores, ainda sou bondoso, vou fornecer 1 minuto, gente. 1 minuto para vocês determinarem qual o valor do termo desconhecido deste triângulo. Vamos lá, contando. E aí, turminha? Conseguiram? Deu certo? O que vocês precisam lembrar? Eu preciso lembrar do seguinte, professor. Eu sei já que se eu somar os três ângulos deste triângulo, eu vou encontrar exatamente 180 graus. Se eu já conheço e sei que somando vai dar 180 graus, então eu posso utilizar aquela ideia que nós já estudamos, a ideia de equações, né? Termo desconhecido, x mais 67 mais 48 é igual a 180 graus. Lembram lá da balança? Eu tenho que tirar o 67 e o 48 do primeiro membro. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 67, subtrair 48 do primeiro membro. Mas quando eu coloquei menos 67 e menos 48 no primeiro membro, a minha balancinha desceu. O que é que eu tenho que fazer para igualar? Eu tenho que colocar a mesma operação no outro membro, que é exatamente menos 67 e menos 48. Quando eu faço isso, fica tudo igual, tudo balança normalmente. Aí quando você pega 67 com menos 67, cancela. 48 com menos 48 também cancela. E eu vou subtrair 180 menos 67 menos 48. Fazendo essas continhas, automaticamente eu vou encontrar o valor de x. O valor de x é 65 graus. Muito bem. Mas a Ana Clara mandou para mim uma mensagem dizendo que ela fez essa questão de outro jeito. Como foi, Ana Clara, que você fez? Bom, nós temos essa outra solução. Eu posso somar os ângulos que eu tenho a medida. 67 e 48 graus. Somei os dois. Somando esses dois ângulos, eu vou encontrar 115. Bom, mas eu sei que os três ângulos somados devem totalizar 180. O que eu devo fazer? Vou subtrair 180 de 115,
que foi o ângulo que nós descobrimos fazendo a soma dos mesmos. Fazendo essa diferença, nós vamos encontrar 65 graus, que é o mesmo que nós encontramos, certo? Na primeira conta que fizemos. Outro exemplo para vocês praticarem? Vamos lá, com vocês. Determinem a medida do termo desconhecido, ou seja, determine o valor de x deste ângulo. Vou dar para os senhores também 1 minuto. E aí, turminha, depois de tantos exemplos de equações que nós já vivenciamos nas nossas aulas, certo? O que é que nós precisamos lembrar para resolver essa questão? Só precisamos lembrar que somando os 3 ângulos ali elencados, ele vai ter que dar necessariamente 180 graus. A soma deles deve ser igual a 180 graus. 2x mais 17 mais 28 mais 35 é 180 graus. Eu tenho que retirar do primeiro membro 17, o 28 e o 35, certo? Para isso, eu vou subtrair ao primeiro membro 17, subtraio 28 e subtraio 35. Lembrando a ideia das balanças, o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Vou subtrair 17, 28 e 35. Fazendo essas continhas, eu vou ter 2x igual a 100. E agora, vou fazer o quê? Vou dividir ambos os membros por 2, né? Se 2x é 100, um desses x vale quanto? 50 graus, ou seja, o termo desconhecido, o valor de x nessa figura é igual a 50 graus. Bom, gente, acabou a nossa aula por hoje e com essa aula de matemática nós estamos fechando o nosso ciclo de aulas de matemática do ano de 2020, ou seja, do ano passado. Fecharemos hoje o ano letivo de matemática de 2020. Eu queria simplesmente só agradecer a todos vocês que tiveram paciência conosco, porque é difícil, às vezes cometemos alguns erros, mas sempre tentamos a cada dia melhorar para que vocês possam aprender mais, E agradecer também a dedicação, a dedicação de todos vocês, por estarem sempre querendo, ansiando aprender mais. Mandar um beijo lá para os meus ex-alunos do Arthur Medeiros, da Escola Arthur Medeiros, e para os meus colegas. Gente, nós nos veremos em breve, rapidamente, estaremos juntos, Não, podem não misturados, não podemos ficar misturados ainda. Mas um abraço, tia Rosângela, professor Alessandro, tio Rodrigo, todos os meus amigos lá da Escola Arthur Medeiros. Tudo de bom para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Olá, criançada, tudo bem?
Meu nome é Williams Pimentel, professor de Ciências do 7º ano, e essa é a nossa última aula do ano letivo, encerrando, né, com um grupo não tão grande quanto dos artrópodes, mas ele é especial porque é o nosso grupo, ao filo que nós, seres humanos, pertencemos. Então, nós vamos rever alguns aspectos importantes desse grupo, certo? E nos remeter sempre que for possível a nossa espécie que pertence a ele, tá ok? Então, vamos lá para a nossa última revisão do ano. Muito bem, minha gente, os cordados, né? Esse grupo animal, ele é, na escala evolutiva, colocado como o grupo mais complexo, por uma série de características dos seus embriões que permite esse tipo de classificação, tá ok? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Observe as imagens. E aí você tem nas imagens, como vocês podem perceber, um tubarão, tilápia, sapo e jacaré, né? Dos vertebrados acima, no caso aí ao lado, o único que tem esqueleto cartilaginoso, né, sem tecido ósseo é esse grupo que está colocado, esses 4 animais que estão colocados aí, são chamados de animais vertebrados ou gnatostomados. São animais que possuem mandíbula, né? O primeiro grupo a surgir nessa categoria são chamados peixes. Os peixes são divididos em 2 grupos principais, que são os peixes cartilaginosos, como é o caso do tubarão, e os chamados peixe ósseo, como é o caso da tilápia. Os anfíbios e os répteis, representados aí pelo sapo e pelo jacaré, são chamados de tetrápodes, que são animais que têm 4 patas, coisa que você não vai observar nos peixes, tá certo? Esses animais também têm suas características específicas, como por exemplo, os anfíbios têm pele úmida, né? Então eles necessitam sempre da água, a reprodução é externa, então precisa da água por vários fatores. Então, os anfíbios foram os primeiros tetrápodes a invadir a parte continental do planeta, no entanto, apresentam uma série de dependência com relação à água. Já os répteis, que apresentam pele seca, fecundação interna, ovo com casca, ele desenvolveu uma série de características que permitiam independência desses animais com relação à água. Dos 4 que estão aí, né, quase todos têm esqueleto ósseo, à exceção de, como eu já próprio sugeri o nome, dos peixes cartilaginosos, representado pelo tubarão. Tá ok? Então vamos lá. A nossa segunda questão. Pedro observou um vertebrado e anotou as seguintes características. Isso é muito importante para a gente identificar o grupo. Pele lisa, fina, coberta de muco. Ocorrência de metamorfose. Eu falei já de metamorfose na aula anterior, que é aquele processo de transformação da larva em adulto. Fecundação externa, ovo sem casca. Esse conjunto de características ocorre em que grupo animal? Como eu já falei para vocês, essas características aí, já mencionado na questão anterior, se remete aos anfíbios. Porque os anfíbios, eles são animais que invadiram a parte continental do planeta, no entanto, com certa limitação. Por exemplo, a pele é fina e mucosa, tem pouca queratina, então o animal desidrata rapidamente, então ele necessita estar próximo de uma fonte de água. Os pulmões desses animais existem, mas são pulmões bastante deficientes, são pulmões pequenos, saculares. Então eles necessitam das trocas gasosas pela pele, por isso que a pele é úmida e recoberta de muco, para poder suprir a necessidade das trocas gasosas. Tá? Esses animais, eles produzem um ovo sem casca, são chamados de ovulíparos. Então, o embrião dentro do ovo ele tem que se desenvolver na água, senão desidrata e morre. A metamorfose, a transformação, também tem que ocorrer na água, porque a larva não tem proteção contra a desidratação. A fecundação externa, quer dizer,
o encontro dos gametas fora do corpo da fêmea também é outra condição que limita esses animais à condição da dependência da água. Então, nós só podemos estar falando dos anfíbios. E aqui nós temos o sapo, né, que é o seu representante. Já que esponja são animais exclusivamente aquáticos, né, mas eles não têm nenhuma dessas características, porque nem tecido tem. A minhoca é um anelídeo, tá? Nós estamos falando dos cordados. O dourado é um peixe. Pois lá. A nossa terceira questão. No curso evolutivo, os primeiros vertebrados a conquistar efetivamente o ambiente terrestre foram. Quando se fala efetivamente, quer dizer que esses animais, para muitos aspectos, não dependem mais do ambiente aquático. Tá? Não depende mais da água. Então, imagine aí, que tipo de características, lembra lá qual é o problema dos anfíbios e que tipo de inovações evolutivas os animais puderam apresentar para resolver esse problema da dependência da água. Então, vamos lá. Com relação à pele, os anfíbios é uma pele úmida, fina, permeável. Como é que se resolve isso? Pele seca, quase sem glândulas, com muita queratina na superfície. Para quê? Para diminuir ou eliminar o problema da desidratação. Tá ok? Aí vamos lá, para a reprodução. Os anfíbios, fecundação externa. Tem exceção? Tem, mas vamos no geral. Tá? A fecundação é externa. Os gametos se encontram onde? Na água. Como é que se resolve isso? Fecundação interna. Os gametas vão se encontrar dentro do corpo da fêmea. Aí já não depende da água do ambiente. Outra coisa importante, ovo. O ovo dos anfíbios é o quê? É um ovo sem casca. É envolvido por uma estrutura membranosa. É um ovulíparo. Tá ok? Como é que se resolve isso? Então o embrião ele tem que se desenvolver na água. Como é que se resolve isso? Um ovo com casca. Para proteger o embrião enquanto ele cresce. Tá ok? E nós temos, por fim, a questão da metamorfose que acontece na água, certo? E isso foi resolvido definitivamente com os répteis que não têm nenhum tipo de metamorfose. Então, essas foram as inovações que surgiram nos répteis, que permitiu que eles se adaptassem completamente ao ambiente terrestre. Então, só recapitulando, pele seca, poucas glândulas, queratinizada, fecundação interna, ovo com casca, pulmões bastante desenvolvidos, portanto, e apresentam a fecundação interna, né, que evita a desidratação dos gametas. Portanto, letra B, a alternativa correta. A nossa quarta questão. Os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral, daí a denominação. Apesar de representar apenas 1% do reino animal, eles são os seres vivos que mais conhecemos. Com base nas informações existentes sobre os grupos de vertebrados, né, que alguns autores hoje em dia preferem chamar de gnatostomados ou craniados, aliás, marque a alternativa que julgar correta. Aí temos na letra A, sobre as aves. Tá? As aves são os vertebrados que possuem penas e por isso são os únicos vertebrados capazes de voar. A primeira parte da afirmativa está correta. São animais que possuem penas no corpo? Sim. É feito de queratina, né, o mesmo material das escamas dos répteis, que tem a função basicamente de manter a temperatura do corpo, né, manter o corpo aquecido, né, as penas do corpo, relacionada à endotermia, e também para voar. Tudo bem. Mas será que são os únicos vertebrados com habilidade de voar? Não. Nós temos mamíferos, como é o caso, por exemplo, dos morcegos, tá? E que têm a capacidade de voar. Os répteis, na letra B, são vertebrados que dependem da água para a deposição de seus ovos. Gente, acabamos de falar exaustivamente. Os répteis conseguiram, né, com o aparecimento de algumas características inovadoras, tornarem-se independentes da água do ambiente. Focalizando novamente,
pele seca, fecundação interna, ovo com casca, pulmões bastante desenvolvidos, sem metamorfose em água, certo? Esses animais não têm metamorfose. São algumas adaptações importantes que os animais têm. Então, eles não dependem da água, certo? Para a deposição de seus ovos. Seus ovos têm casca. Desculpe. Letra C. Os anfíbios vivem tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático, mas são independentes da água, utilizando este ambiente somente para resfriar o corpo, tá? Isso não é verdade, até porque já viemos falando sobre isso. Os anfíbios são os primeiros tetrápodes, animais com patas, a invadir a parte continental do planeta. Beleza. Mas tem muita dificuldade em se tornar independente com relação à água, tá? Por quê? Pele úmida, fina, permeável, vascularizada. Pulmões rudimentares, tem que fazer trocas gasosas pela pele. Fecundação externa, ovo sem casca, ocorre metamorfose nos seus embriões, né, nas larvas, e precisa do ambiente aquático. Então, isso tudo limita a vida desses animais, portanto, eles dependem da água do meio para sobreviver, né? Então, não está correto. A letra D. Os mamíferos são os vertebrados que apresentam, entre outras características, glândulas mamárias, que, aliás, dá o nome ao grupo, né, mamífero, que são glândulas que produzem leite, que é utilizado pelas fêmeas para alimentar os seus filhotes, e pelos na superfície do corpo, feito do mesmo material que é feito as escamas dos répteis, das penas das aves, né, que é a queratina, tá ok? Todo mamífero tem pelo? Não, mas como eu costumo dizer, mas se tiver pelo, é mamífero. Portanto, alternativa correta, letra D de dado. A nossa quinta questão, os ornitorrincos, encontrados na Austrália e na Tasmânia, aqui representado como primeiro, e os gambás na América do Sul, aqui representado como segundo, né, são classificados como... Gente, a classe dos mamíferos, eles são distribuídos em 3 subclasses, tá? Prototéria, Metatéria e Eutéria. Prototéria ou monotremados, como é o caso do ornitorrincus, e o equidna, que é outro representante desse grupo, são mamíferos bem primitivos. Apresentam bico córneo, tá? Não tem tetas, né? As glândulas mamárias liberam leite como se fosse suor, quer dizer, o filhote tem que lamber os pelos para poder se alimentar. Apresenta patas com membrana interdigital, põe ovos, tá? Então é meio que um bicho meio híbrido, tá? Na realidade são mamíferos, tá? Mas tem essas características. Não possui útero, não possui placenta. Aí vem o grupo dos metatérios, também chamado de marsupiais. São animais representados por cangurus, pelo gambá, pelo diabo da Tasmânia, pelo koala e etc. Esses animais, morfologicamente, visivelmente fácil, você identifica eles por apresentarem uma bolsa no abdômen, a fêmea, chamada de marsúpio. Por quê? Porque esses animais, eles têm útero atrofiado e não têm placenta. Se tem, é bastante atrofiado, tá? Então, esses animais começam o seu desenvolvimento dentro do pequeno útero, mas vai terminar nessa bolsa. Tá? E o terceiro grupo, que são os eutérios, ou placentários, que é o nosso grupo, né, nós pertencemos, são os animais que têm útero e placenta desenvolvidos, o filhote se desenvolve completamente dentro do útero, tá ok? Então, com essas informações, a resposta correta é a letra A. O primeiro é prototério, ovíparo, amamenta os filhotes, daquele jeito peculiar que eu lhe falei. O leite sai como se fosse suor, e o filhote tem que lamber os pelos. E o segundo é o metatério, vivíparo, tá? Com a placenta pouco desenvolvida e amamenta os filhotes, de forma, né, que a gente já conhece. Então, letra A, alternativa correta.
Desculpe. A letra B, o primeiro é prototério, tudo bem. Ovíparo, não amamenta os filhotes. Amamenta, né? Aí temos o segundo, metatério, o vivíparo, tudo bem. E não apresenta placenta e nem amamenta filhote. Alguns apresentam placenta rudimentar e todos eles amamentam filhote. Então está errado. Na letra C, o primeiro e o segundo são metatérios. Não, só o segundo. O primeiro é prototério, que é ornitorrinco. E a letra D, o primeiro é metatério. Não, ele é prototério. Tá ok? Ovíparo, não amamenta os filhotes, ele amamenta os filhotes. E o segundo, né, metatério, é vivíparo com placenta desenvolvida e duradoura. Não tem placenta desenvolvida e duradoura. Só os eutérios têm essa característica. Por isso é que nós ficamos com a letra A. Sexta questão. Os mamíferos apresentam mais de 4.000 espécies, incluindo a baleia azul, com 160 toneladas de peso e 30 metros de comprimento. E o pequeno musarânio, com 3 gramas de peso e 8 centímetros de comprimento. Seus representantes possuem uma grande diversidade morfofisiológica, ou seja, na forma, tamanho, certo? E também no funcionamento do corpo, o que permitiu a ocupação de diferentes ambientes: terra, ar, água doce e mar. Assinale a alternativa, aliás, a afirmativa abaixo, que aponta a característica que distingue os mamíferos dos outros vertebrados. Né? Aí nós temos que focar nas características que são exclusivas desses animais. O que é exclusivo dos mamíferos? Primeiro, glândulas mamárias. Né? Segundo, diafragma. Nós somos os únicos animais que apresentam uma separação física do tórax e do abdômen. O diafragma é o músculo respiratório. Terceiro, as nossas hemácias, que são as células vermelhas do sangue, não tem núcleo. Presença de pelos, tá certo? E outras características que a gente vai indo desenvolvendo devagarinho. A letra A nós temos respiração pulmonar e fecundação externa. Os mamíferos têm? Tem. É exclusivo dos mamíferos? Não. Aves têm essa característica, répteis têm essa característica. Letra B, possui glândulas mamárias, sebáceas e sudoríparas. Glândula mamária produz o quê? Leite. Sebácea, óleo da pele. Sudorípara produz suor e pelos. Essas são as características exclusivas dos mamíferos. Os mamíferos têm vários tipos de glândulas e a principal que marca o grupo é a glândula mamária. Temperatura corporal homeotérmica, ou seja, a temperatura ela é estável, independente da temperatura do ambiente? Sim, certo? Só eles têm essa característica? Não, as aves também possuem. Letra D, circulação fechada, sistema digestivo completo. Se você for imaginar, todos os cordados têm essa característica. Né? Então, letra B, alternativa correta. A sétima questão mostra essa figura aí, de um animal que muita gente tem medo, né? Mas a grande maioria deles não fazem nenhum mal a gente e, pelo contrário, tem uma importância ecológica muito grande, certo? Mas alguns têm hábito hematófago e, além de se alimentar de sangue, inclusive de seres humanos, daí a mistificação desses animais serem vampiros, e que pode transmitir doenças para a gente, inclusive a raiva. Né? Esse é o famoso morcego, é o único mamífero que voa. Desses caracteres, os que são exclusivos à classe a que pertencem os morcegos são as de número. Morcego é o quê? Mamífero. Então vamos pegar o que é exclusivo dele. Pelos. É exclusivo deles. Glândula mamária é exclusivo. A endotermia é exclusivo? Não, as aves também possuem. Coração com 4 cavidades é exclusivo? Também não. As aves também têm coração com 4 cavidades. E os crocodilianos também. Diafragma é exclusivo desses animais? Sim. Portanto, os itens com características exclusivas dos mamíferos, no caso o morcego, é o item 1, o item 2 e o item 5. Então, letra C
a alternativa correta. A nossa oitava questão. Nos processos de inspiração e expiração do mergulhador, o músculo diafragma desempenha um importante papel. Assinale a alternativa que contém um exemplo de animal que possui esse músculo. O que é um processo de inspiração e expiração? São os movimentos respiratórios. Inspirar é jogar o ar para dentro dos pulmões, expirar, lançar o ar para fora dos pulmões. Os pulmões não são estruturas musculosas, são esponjosos. E quem faz esses movimentos são dois grupos de músculos. Os intercostais, que ficam entre as costelas, e o diafragma. E que, como eu já falei aqui anteriormente, a presença do diafragma é uma característica exclusiva dos mamíferos. Tá? São os únicos animais que têm a divisão do tórax e abdômen fisicamente falando. Então, o que é que vocês têm que fazer? Procurar mamífero na lista. Peixe é mamífero? Não. A lontra é mamífero? Sim, carnívoro. Tá? Aqui na nossa região nós temos um parente dela chamado de ariranha. Jacaré é um réptil e a garça é uma ave. Então, letra B, a nossa alternativa correta. A nossa nona questão. Todas as afirmativas sobre os mamíferos citadas são corretas, exceto. Aí vem na letra A. Cangurus e os gambás têm em comum o fato de seu desenvolvimento fetal terminar fora do útero no marsúpio. Correto. Né? Esses animais são marsupiais, a fêmea tem essa bolsa e por conta do útero ser atrofiado, eles começam o desenvolvimento no útero e termina nessa bolsa. Tá? Então, beleza. Ele quer a errada. B. Os mamíferos marinhos, como as baleias e os golfinhos, e os de água doce, como o boto, têm respiração branquial. Gente, nunca esqueçam disso. Todos os mamíferos são placentários, ou são pulmonados, desculpe, tá? Professor, mas a baleia, esses animais vivem na água, respiram por pulmões, por isso que eles têm que ir até a superfície para poder respirar. Todos os mamíferos respiram por pulmões, então a errada é essa, tá ok? Aí a letra C, os mamíferos monotremados, que é o caso do ornitorrinco, reproduz por ovos. Beleza, já falei disso. Os micos e outros macacos são exemplos de primatas que ocorrem no Brasil, chamados macacos neotropicais. Verdadeiro. Então, letra B, a alternativa correta. E a nossa 10ª questão. Existem características que permitem classificar os animais como pertencentes à classe mamária. Todas as características abaixo são exclusivas dessa classe, exceto, glândula mamária é exclusiva? Sim, só os mamíferos possuem. Pelo, só os mamíferos possuem? Sim. Tem mamífero sem pelo, mas se tem pelo é mamífero, como eu já falei. Diafragma, só os mamíferos possuem. Então, os pulmões, além dos mamíferos, pode ser encontrado em aves, pode ser encontrado em répteis, pode ser encontrado em anfíbios e a nossa alternativa correta. Tá ok? Muito bem, meu pessoal. Nós aqui vamos dar por encerrada a nossa revisão, certo? E sendo a nossa última aula do ano, gostaria de agradecer a todos vocês por terem colaborado com a gente, a equipe que sempre é prestativa aqui com a gente, tá? E agradecer todo ao corpo docente e também ao pessoal de apoio que permitiu que a gente fizesse essas aulas para auxiliar vocês no aprendizado, nesse momento difícil que ainda estamos vivendo, mas que vai passar, está mais próximo ainda de passar, tá? Aí as vacinas estão chegando, tá? E quem sabe lá, não sei, segundo semestre a gente volta a ter as nossas aulas presenciais. Tá? Então, desejo a todos, tá, um excelente fim de ano letivo, né, porque já começamos o ano de 2021, e que vocês sejam aprovados, que todo mundo seja feliz, todo mundo seja promovido para as séries seguintes, para a gente começar, certo, a nova etapa.
né, provavelmente, eu não estou falando por ninguém, não represento aqui a Secretaria de Educação, mas por conta das dificuldades, tá? Talvez nós continuaremos com essas nossas aulas, certo? Para o ano letivo de 2021, tá ok? Então, um grande abraço, muito obrigado a todos e sejam muito felizes. Até mais, gente.